E essa aula de hoje é uma aula muito especial para mim porque é uma das únicas oportunidades que vocês têm de aprender um pouco mais sobre a minha especialidade. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela não está na grade curricular de vocês, apesar de ser problemas muito frequentes, muito comuns, como vocês vão ver alguns casos aqui. Só tem uma aula, que é uma aula intitulada Tumores da Cabeça e Pescoço, que vocês vão ver na disciplina de Oncologia no S7. Então, se perder essa aula, vocês não vão ver nem no internato, né, nem na graduação, nem em um outro momento. E aí o que acontece é que o paciente chega para vocês no posto de saúde, numa emergência, e vocês não sabem o que fazer, vão provavelmente passar um antibiótico, não vão examinar, e o paciente vai procurar vários médicos até que um identifique o problema e encaminhe para o especialista, né? A formação de medicina, ela é muito voltada no médico generalista, tenta não formar especialistas, porém o generalista ele tem que conhecer os problemas para encaminhar para o especialista, né? Não precisa saber fazer uma cirurgia de tiroidectomia, fazer um esvaziamento cervical, mas tem que saber quando indicar para o especialista, tá certo? Eu estou tentando, deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume aqui. Esse aqui, né? Obrigado. Alô, alô, alô. Pronto, agora melhorou. Tá demais. Hã? Pronto, então agora tá melhor, né? Eu vou disponibilizar o vídeo no meu canal do YouTube. Então tem uns slides. Vai disponibilizar daqui pro final da semana, fique tranquilo. Quando é a prova? Vou tentar editar hoje, então. Então. Vai ter vários likes. Show de bola. Inscritos, né? Então, assim, falando um pouco da cirurgia de cabeça e pescoço, antes de começar os casos, né? É uma especialidade médica, basicamente cirúrgica, que surgiu da cirurgia oncológica, era um grupo de cirurgiões oncológicos que operavam principalmente os tumores dessa região, e daí surgiu essa especialidade, né? Ela é bem recente, a gente trata basicamente tumores, todos os tumores fora da dura mater, da região da cabeça e pescoço. Dentro da dura mater, quem trata é o neurocirurgião. Então, tumores de pele, partes moles, câncer de boca, de faringe, laringe, e principalmente glândula tireoide, né, é uma das doenças que a gente mais trata. O endocrinologista, ele dá o diagnóstico do câncer de tireoide, mas quem trata é o cirurgião de cabeça e pescoço, doença das glândulas salivares e paratireoides. Aí é um desenho do esquema de uma mandibulectomia para abordagem de um tumor de boca. São cirurgias que a gente faz, glossectomias. Então, o tempo de formação são 10 anos, 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de cirurgia de cabeça e pescoço. Atualmente, a gente tem em torno de 43 cirurgiões de cabeça e pescoço no Ceará, o que é um número muito baixo e não dá conta para tratar esses problemas aqui, já que são problemas frequentes. Vou começar, o primeiro caso, ele é um pouco impactante, então eu já aviso, pode ser que vocês se sintam bem desconfortáveis, mas essa é a realidade, né? É a carreira que vocês escolheram. Então, se é um paciente que foi admitido no Hospital das Clínicas, eu peço, por favor, que essas fotos vocês não publiquem, não postem, tá certo? Porque é uma foto que pode causar... Algumas pessoas não estão acostumadas com isso, né? É um paciente que veio, paciente tabagista, etilista pesado, vem com uma ferida na boca há 8 meses de evolução, procurou atendimento várias vezes, ficou na fila do SUS até chegar no Hospital das Clínicas. Essa foto é da época que eu fazia residência, e até que ele chegou, né, já não conseguia mais se alimentar, passaram uma sonda nasogástrica para ele poder se alimentar, veio com a língua já parcialmente amputada, o resto da língua tudo era tumor, um tumor que já invadia a mandíbula, destruía toda a língua, subia para o palato mole em direção à nasofaringe, e com dificuldade, e com essa metástase aqui, ó, uma lesão bem extensa na mandíbula, já era uma metástase, a metástase do linfonodo já estava saindo do linfonodo, invadindo a pele, invadindo a mandíbula. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico que provavelmente vocês já sabem, que eu acho que eu já até falei, né? Que é um caso de câncer de boca, né? Esse paciente, no estadiamento, foi feito raio-x de tórax e foi identificado, né, essa lesão aqui, né, que ficou na dúvida se era um segundo tumor primário, um câncer de pulmão, ou já uma metástase desse tumor inicial da boca, né? Então, ficou interrogado isso. Ele não era mais um caso cirúrgico, que é o principal tratamento do câncer de boca, foi para tratamento com radioterapia, quimioterapia, e lutou contra o câncer em torno de 6 meses, acabou falecendo por conta de múltiplas metástases pulmonares, que apareceram mais na frente. Então, câncer de boca é o câncer mais comum da região da cabeça e pescoço. Ele acomete principalmente homens acima dos 50 anos com histórico de bebida e cigarro. Então, sempre que chegar para vocês, homens que fumam e bebem acima de 50 anos,
uma suspeita forte é câncer de boca, principalmente se for queixas dessa região, dor na garganta, dificuldade para engolir, sangramento. É muito importante fazer o exame da cavidade oral. Aqui vocês estão vendo lesões mais iniciais, bem mais iniciais do que aquelas. Nesse estágio aqui, nem sempre o médico, quando ele vê, ele suspeita de um câncer de boca. Às vezes ele pensa que é uma doença infecciosa, muitas vezes o médico nem examina o paciente, não abre a boca do paciente, não coloca a luva para examinar, e aí o paciente procura várias vezes o médico, ou não, o paciente, esses casos que chegam a esse ponto, às vezes eles só procuram mesmo o médico quando eles não conseguem mais se alimentar. É um caso que o homem, por conta do medo, ele acredita que aquilo dali vai melhorar espontaneamente e fica ignorando. Não. Carcinoma espinocelular é o tipo mais comum de câncer de boca. A localização mais comum são essas daqui, a língua oral e assoalho da boca, aqui embaixo da língua, são os locais mais comuns e também os locais mais fáceis de examinar. Basta o paciente abrir a boca, colocar uma lanterna, mas infelizmente 75% dos casos de câncer de boca são diagnosticados como aquele que eu mostrei, casos bem avançados. Então, aqui algumas imagens. Aqui é um paciente com uma lesão em mucosa jugal, na bochecha, não sei se dá para ver, ficou um pouco escuro. Então, aquele lá era espino celular. Espino celular. Esse que eu acabei de mostrar também. Esse outro é uma lesão diferente, A maioria dos casos são lesões esofíticas, lesões bem protuberantes, mas em alguns casos as lesões são infiltrativas. O tumor ulcera, e forma feridas, úlceras, buracos. Aqui a foto não tá boa, é uma lesão infiltrativa. Oi? Esofíticas. São tumores polipoides, tumores que crescem, mas às vezes eles ulceram e formam buracos, formam úlceras. Como é o caso desse daqui, é uma lesão pequena, mas como o paciente era edêntulo, aqui no rebordo gengival inferior, a lesão já invadia a mandíbula, apesar de ser um tumor pequeno, já era considerado um tumor T4, o maior estadiamento. Outro caso, paciente que chegou com um tumor já ocupando toda a língua, metade da língua, foi para a glossectomia total. Então, os casos assim... Infiltrativa. O tipo histológico principal é o carcinoma espinocelular. Então, assim, a mensagem principal é o quê? Paciente que fuma, que já tem uma certa idade, examine a cavidade oral. Essa senhora com essa lesão aqui procurou 3 médicos até chegar a mim, e deu o diagnóstico. E aí, outro caso também, já uma lesão de glândula salivar menor, acometendo o palato duro. Esse paciente, a queixa inicial dele, é interessante isso. O paciente tinha parestesia na região infraorbital. O tumor, ele acometia o seio maxilar, e acabou infiltrando o nervo infraorbital. O paciente chegou com dormência nessa região, só que até que o médico examinasse a boca dele, que era o sítio primário, ele demorou vários meses. Outro caso, muito mais triste, um paciente com 2 anos de evolução. Aqui era um SEC, um carcinoma espinocelular de lábio inferior. Esse daqui é um diagnóstico que todo mundo que mora na comunidade dele sabia o que era, só que o paciente recusava o tratamento. Esse paciente até foi encaminhado várias vezes, mas ele é que não quis tratar, acabou morrendo da doença. Então, o câncer de boca e o carcinoma espinocelular, de forma geral, da cabeça e pescoço, eles têm esse comportamento de crescer muito no tumor primário e em seguida eles começam a dar metástases linfonodais, de uma forma previsível e sequencial. Então, um tumor de lábio, como aquele que vocês acabaram de ver, inicialmente ele dá metástases para o trígono submentoniano, que a gente chama de nível 1A, depois para o nível 1B, o trígono submandibular, depois sequencialmente ele vem para a região cervical alta, nível 2, depois o nível 3, depois o nível 4. De uma forma sequencial, ele vai progressivamente descendo no pescoço, e você consegue tratar metástases linfonodais até mesmo antes delas aparecerem, fazendo o esvaziamento cervical profilático. Você tanto tira o tumor primário quanto faz o esvaziamento. Então, o mais provável de um tumor aparecer metástase... assim, para o nível de vocês, isso já é um pouco mais avançado, Tá certo, porque às vezes eu falo mais do especialista. As metástases linfonodais, elas começam próximo do local do tumor primário, por conta da própria drenagem linfática. Então, um tumor que era do lábio, ele vai descendo nos níveis linfonodais, até chegar no nível 4, que seria a base do pescoço, para só então ir para o mediastino e para os pulmões. Então, é uma metástase que você tem como procurar
próximo do tumor inicial. Né? As ressecções... É interessante a pergunta. Na verdade, é principalmente pelo estadiamento. Um tumor muito inicial, você não precisa tratar o pescoço, a não ser que tiver metástase. Tumores como quase todos os que eu mostrei, em todos eles já havia metástase linfonodal. Então, você faz o tratamento já terapêutico, já retira todos os linfonodos. Então, o mais comum, o carcinoma espinocelular, ele representa cerca de 95% dos casos. Então, a maioria dos casos é esse daqui. O mais agressivo é o chamado melanoma mucoso. O melanoma é um tipo de câncer de pele, né? Mas ele também pode acontecer em mucosas. E quando acontece em mucosas, ele é muito agressivo. Praticamente não tem cura. Você faz o tratamento e a doença recidiva várias vezes, dá metástases pulmonares. Né? São casos bem tristes. Mucoso, de mucosa. A glossectomia, na verdade, o tratamento é a ressecção cirúrgica. Sempre que possível, para câncer de boca, o principal tratamento é você retirar o tumor com a margem cirúrgica, não deixando nada de tumor, você consegue que o paciente chegue à cura. Né? Eu acho que o próximo slide era tratamento. Está aqui, pronto. Então, o diagnóstico das lesões, sempre é a biópsia, né? Você não inicia nenhum tratamento agressivo, como uma cirurgia para tirar a língua, para tirar a mandíbula, uma radioterapia, uma quimioterapia, sem realmente fazer a biópsia. Porque às vezes, apesar de parecer muito câncer, pode não ser. Então, você realmente tem que fazer uma biópsia, coletar parte do tumor para olhar no microscópio. Né? Além da biópsia, você faz exames para o estadiamento. Então, casos muito agressivos, você faz uma tomografia para ver se realmente há ou não linfonodos no pescoço. Você vê o pulmão para ver se tem metástase pulmonar, como naquele primeiro caso já havia metástase pulmonar no raio-x. Né? E aí, quando você entende a doença e vê até onde ela se espalhou, você vai para o tratamento. Geralmente, nos casos iniciais, é basicamente ressecar o tumor completo, você nem precisa fazer uma glossectomia, retirar a língua toda, né? Tira só a parte do tumor e parte da língua. Nos casos avançados, que infelizmente são a maioria, você faz a cirurgia ressecção completa, que muitas vezes é a própria glossectomia, e tira a língua toda porque o tumor está ocupando a língua toda. Né? E aí adiciona o esvaziamento, que seria a linfadenectomia, um tratamento adjuvante, que é a radioterapia, né? Com a radiação você consegue destruir qualquer célula tumoral que possa ter sobrado, mas às vezes não é suficiente e você faz um terceiro tratamento, que é a quimioterapia. Então, cirurgia, radioterapia e quimioterapia para um problema que você poderia ter detectado ainda bem precocemente. Né? Essa é o primeiro diagnóstico. Nesse caso aí, se fosse um tumor pequeno, faria só biópsia incisional ou já fazia a excisional? Depende, se for muito pequeno, a incisional, na verdade você faz excisional, você retira tudo. Né? Mas na maioria dos casos, o melhor é fazer a incisional primeiro, tira só um pedaço, porque a margem é diferente. Né? A margem você acaba dando tira mais um pouco. Exatamente. Então, para câncer de boca é isso, né? A gente vai para o caso 2. Mas assim, a principal mensagem que eu tinha para deixar é essa, né? Se realmente todos os médicos conhecessem essa doença, quando chegasse um paciente com doença suspeita de ser um câncer de boca, já prontamente encaminhasse para o médico especialista. Se o paciente não sofresse na fila do SUS, aguardando 6 meses para uma consulta, 3 meses para uma biópsia, 6 meses para uma tomografia, talvez essa doença não matasse tanta gente, né? Mas infelizmente os pacientes morrem, né? Então, o próximo caso. Vai. Mas basta assistir os slides, vocês vão... Vai ser moleza. Vem. Vou voltar lá nessa imagem para a gente ver. É um nódulo pulmonar solitário, né? Você vê uma imagem radiopaca no raio-x. Aqui é a única lesão visível. Nesse paciente, realmente a gente não tem como dizer nesse momento se é uma metástase do tumor, né? Ou se é um segundo primário, já que o fator de risco é o mesmo, é o cigarro. Uma pessoa que fumou muito, ela pode ter o câncer de boca, mas ela pode ter também câncer de pulmão, né? Esse? Só para saber qual é o link do caso com a anatomia. A gente vai ter que dizer qual é a musculatura que está acometida, por onde é que acontece metástase, como é que a gente pensa a anatomia dentro desse primeiro caso.
vezes. Não, tente não focar muito na prova, não. Tente focar na vida real. Vai dar certo. Não, fique tranquilo, vocês vão entender. Na hora da prova, vocês vão ver, essa questão aqui é fácil. Vai dar certo. O principal é o conhecimento da vida real, né? E, infelizmente, as pessoas estão procurando os médicos e os médicos não estão conhecendo esse problema aqui, né? Então, próxima pergunta, próximo caso, né? Um caso de uma mulher, 42 anos, que ela já apresentava rouquidão há 4 meses e ao exame físico a gente notava esse abaulamento na região cervical anterior e ao exame físico era uma massa endurecida, fixa na região cervical mediana, com vários nódulos palpáveis na cadeia lateral. Alguma hipótese? Show. Qual exame vocês pediriam para um paciente assim? Biópsia, punção, o que mais? TSH. Não, ainda não escutei o exame ultrassom. Pronto. Então, o principal exame para avaliar massas cervicais em geral é o ultrassom, né? É interessante isso, parece uma pergunta bem simples para mim, que sou especialista, que vejo isso todo dia. Mas eu já atendi um paciente que tinha uma linfonodomegalia de aspecto reacional, era um rapaz de 20 anos, que ele chegou para mim, ele já tinha um raio-x do pescoço, ele tinha uma tomografia do pescoço, ele já tinha a punção, mas ele não tinha o ultrassom, que é o exame inicial, né? Então, assim, ele passou em vários médicos, cada um solicitou um exame diferente, mas nenhum solicitou o principal exame, que é o ultrassom. Então, para avaliar as doenças da tireoide, as doenças estruturais, já que aqui era a suspeita de ser algo da tireoide, é o exame de ultrassom. E no exame de ultrassom dela, o que é que veio a imagem, né? A gente viu esse nódulo aqui, um nódulo marcadamente hipoecóico, quer dizer, bem escurecido, com pontos de microcalcificação, esses pontinhos brancos, bordas irregulares, né? E na cadeia lateral, vários linfonodos atípicos, também com o mesmo aspecto do tumor primário, níveis 3 e 4, medindo 1,5 por 1,2 e 1 por 0,9, quer dizer, linfonodos arredondados, perdendo a conformação habitual do linfonodo. Então, aqui bem sugestivo de metástase linfonodal, quer dizer, era um câncer de tireoide, provavelmente pelo aspecto do ultrassom, já com metástases linfonodais. Isso daqui não é nada que vai ser abordado para vocês, tá certo? Isso daqui é conhecimento do especialista, não precisa vocês. Estou notando muita ansiedade em relação à prova, né? Essa aula aqui é uma aula light, esqueçam de prova. Aqui é mais para vocês entenderem mais sobre essas patologias que a gente não vê. Então, próximo exame para essa paciente, exames que vocês já falaram, punção. A punção aspirativa por agulha fina é um exame que a gente utiliza o ultrassom para guiar uma biópsia do nódulo, entra com a agulha dentro dele e coleta algumas células, e aí, nesse caso, confirmou o carcinoma papilífero, né? Oi? A punção é o próximo exame, né? Ultrassom primeiro, você não tem como pedir a punção já de imediato, sem saber o que você vai puncionar. Isso, Nem sempre, na maioria dos casos de nódulos na tireoide, você não precisa fazer a punção. A maioria dos nódulos, quando eles são muito pequenos, não tem suspeita de ser câncer, você não precisa puncionar, né? Só em casos como esse daqui, que era um nódulo muito suspeito de ser câncer. Ultrassom também. O linfoma, ele é uma doença que acomete, na maioria das vezes, os linfonodos, né? Isso, poderia pensar, mas geralmente a gente pensa topograficamente no pescoço. No caso dela, é na região mediana, geralmente massa nessa região é da tireoide, né? Linfoma, ele aparece muito mais lateral e posterior, onde a gente tem mais linfonodos, né? Mas existe também o linfoma da tireoide. Eu já peguei 2 casos de linfoma da tireoide. O tumor primário da tireoide, quando analisou melhor, era linfoma. E aí o tratamento é outro, né? Mas é uma pergunta bem interessante, né? Essa aula, assim, com vocês interagindo, funciona melhor. Talvez vocês aprendam um pouco mais, né? Esses problemas aqui que vocês na graduação não vão ver em outra oportunidade, né? Então, com a dúvida? Então, essa paciente, ela também fez uma laringoscopia por conta da rouquidão que ela apresentava. E aí o achado foi esse. A laringoscopia é algo que vocês vão ver na anatomia da laringe, isso só vem no S4, mas a gente vê as pregas vocais, a prega vocal esquerda, ela tem mobilidade,
na laringoscopia, a gente vê que a prega vocal, na inspiração, elas se afastam para que o ar possa passar, e na expiração, quando a gente fala, elas se aproximam e aí gera uma pressão onde ocorre a vibração das pregas vocais. Quando a gente fala. No caso dessa paciente, a gente vê que a prega vocal direita ela estava fixa, sem mobilidade, que é o mesmo lado que tem o tumor da tireoide. Então, provavelmente o que aconteceu para ela... Esse é o próximo slide. Não, vou mostrar mais na frente. Mas o próprio tumor, o câncer de tireoide, ele pode invadir o nervo laringeu recorrente, que é o nervo que inerva a prega vocal, né, que causa a mobilidade de todos os músculos da laringe, com exceção do cricotireoide. Então, o câncer de tireoide ele é bem mais frequente em mulheres, cerca de 9 casos para um homem. A incidência ela vai aumentando de acordo com a idade. Ele é um câncer que tem aumentado no mundo todo, é algo que a gente ainda não sabe a causa, mas a gente tem visto cada vez mais câncer de tireoide. No Brasil, em 2018, são esperados 8 mil casos, é o 5º câncer mais comum nas mulheres e o 13º nos homens. E se a gente pegar a estatística de 2016, ele era o 8º caso de câncer, né, em incidência, subiu para o 5º caso. Então a gente vê, em poucos anos, a gente vê esse aumento no número de casos, principalmente em mulheres. Então é por isso que vocês, como futuros médicos, têm que estar cientes disso, né? Vocês vão lidar no dia a dia pacientes que chegam com ultrassom, com nódulo na tireoide. Foi por isso que eu trouxe esse caso. Então, esse é um gráfico um pouco confuso, mas é só para mostrar um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Ele avaliou 39 anos, 77 mil casos. E ele mostrou que há um claro aumento de incidência, né, aqui desde 1970 até 2010. Então, a gente vê a incidência do câncer de tireoide aumentando e principalmente por conta do carcinoma papilífero, que é esse azulzinho aqui, né? Existe uma teoria que mostra que, na verdade, não aumentaram os casos. É uma teoria que acha que eles julgam que é por conta do aumento de exames, como se as pessoas estivessem fazendo mais exames e diagnosticando mais casos de câncer de tireoide, como se a gente só encontrasse nódulos pequenos. Mas, na verdade, o aumento dos casos de câncer foi de todos os tamanhos, então é um fator ainda a ser descoberto. Então, o diagnóstico. Ultrassom é o principal exame para diagnosticar o câncer de tireoide, é o primeiro exame que deve ser solicitado. Se avalia os nódulos na tireoide, que 95 deles são benignos, né, e a punção. Então aqui é um ultrassom da tireoide, a gente vê a traqueia, o lobo direito e no lobo esquerdo um nódulo na tireoide bem suspeito de ser câncer. Os tipos de câncer de tireoide, 95% deles são do carcinoma papilífero, é o mais comum e é o que é mais fácil de tratar, a chance de cura é altíssima, seguido do carcinoma folicular, que é 2%, carcinoma medular, que é 2%, e o carcinoma anaplásico, que é 1%, ficou errado. Então, o tratamento, para a maioria dos casos, é a cirurgia, né? Você retirar a parte da tireoide ou a tireoide inteira, né? Onde contém o nódulo, né? No caso, se for um nódulo grande, você retira a tireoide toda, como foi esse caso aqui. Vou já chegar lá, deixa eu só responder. Em relação ao nódulo benigno na ultrassom, dá para saber isso ou só pela punção? A ultrassom é um excelente exame para você conseguir diferenciar. Existem várias características do nódulo no ultrassom que a gente consegue já suspeitar se ele é maligno ou não, né? E aí vai depender também das características e do tamanho. Quanto maior o nódulo, mais você suspeita que ele pode ser câncer ou não, dependendo dessas características. E aí, a partir daí, você vai para a punção, né? Isso, exatamente. Em alguns casos, você fica na dúvida no ultrassom, aí faz a punção, aí fica na dúvida com a punção e o paciente acaba indo para a cirurgia para ter o diagnóstico, se é maligno ou benigno, né? Esse paratireoide eu vou já mostrar. Então, aqui a anatomia da tireoide, né, a gente viu uma figura do néter. Durante a cirurgia de tireoidectomia, né, a gente precisa ligar os vasos superiores e inferiores da tireoide. Então, aqui a gente vê aqui a artéria tireoidiana superior e a veia tireoidiana superior, né? Nessa figura mais de lado, a gente vê as principais estruturas que passam muito próximo, né, da tireoide na hora da cirurgia. A gente tem aqui as duas glândulas paratireoides, que durante a cirurgia, se o cirurgião não tiver cuidado, pode acabar afetando a vascularização das paratireoides, né? A glândula, estou vendo ali. Isso. Não. É assim, a iodoterapia é um tratamento que geralmente ela é adjuvante ao tratamento do câncer, ele é complementar à cirurgia, né? Você dá iodo radioativo e esse iodo radioativo ele vai ser absorvido e vai se concentrar nos locais de iodo captantes, que geralmente é onde estava a tireoide, né? O remanescente tireoidiano,
ou no câncer bem diferenciado da tireoide, que também capta iodo. No caso é o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. Os outros dois a gente não usa iodoterapia. E não se usa em todos os casos, apenas em casos de intermediário a alto risco. Tumores muito iniciais você não precisa usar esse tratamento. Tá bom? Então, voltando aqui um pouco para a parte da cirurgia, né? A gente liga o pedículo superior, muito próximo da artéria tireoidiana superior, passa esse nervinho bem fininho, que é o ramo externo do nervo laringeu superior. É um ramo que inerva esse músculozinho aqui, cadê? Esse músculo aqui que é o cricotireoide. Caso na cirurgia tenha lesão desse nervo, a pessoa pode ter diferença de tensão na voz, não consegue aumentar e diminuir. Então, isso pode acontecer após a cirurgia, mas a preocupação maior é com esse outro nervo, que é o nervo laringeu recorrente. É o nervo que vai inervar a prega vocal, a maioria dos músculos, né, com exceção do cricotireoide, e aí a pessoa realmente pode ter rouquidão, né, ou até perder a voz, caso seja uma lesão bilateral. Então, se na cirurgia você danificar os nervos dos dois lados, o paciente pode perder a voz, pode ser até necessário fazer traqueostomia, porque se as cordas vocais pararem com a glote fechada, a pessoa não consegue nem respirar, né? Tem que colocar o aparelhinho. Foi lesão, mas o caso dela eu vou mostrar, acho que é no próximo slide, está aqui. O caso dela é diferente, só porque o tumor ele pode já invadir o nervo, né, antes da cirurgia. A paralisia da prega vocal aqui foi por invasão do tumor, que invadiu o nervo e ela teve a rouquidão, né? Essa é uma das causas de rouquidão do câncer de tireoide. Assim, é um câncer que na maioria dos casos não causa sintoma algum. É um câncer que a pessoa descobre por acaso quando faz um ultrassom. Exatamente. O tumor invadiu o nervo, né? E aí a pessoa teve paralisia por conta de invasão do tumor. A maioria dos casos não tem esse problema, né? Pode acontecer a rouquidão após a cirurgia por manipulação do nervo, né? Então, é algo que é um dos poucos sintomas do câncer de tireoide, né? Então é importante ficar atento, porque se chegar uma pessoa com rouquidão que não melhora, uma rouquidão persistente, suspeitar também de câncer de tireoide. Nesse caso aqui, com a invasão do tumor, não. Na verdade, aqui na cirurgia, um caso como esse daqui, né, que você vê um esquema aqui, o tumor invadindo o nervo, o nervo sai junto. Você retira o nervo. Né? Aí fica sem o nervo. A pessoa vai ficar para sempre só com um lado movimentando na prega vocal. Esse é o nervo laringeu recorrente. É o nervo responsável pela motricidade de um dos lados das pregas vocais. A gente tem um nervo de cada lado, né? Ele é um nervo que é ramo do nervo vago. Então, a musculatura da laringe, responsável pela fala, é inervada por esse nervo. Isso, nervo laringeu recorrente. Rouquidão ou engasgo. É possível também, se a corda vocal, naquele caso ela parou no meio, se ela parar aberta, a pessoa pode ficar tendo engasgo, porque a função da glote é a proteção da via aérea. Né? Então pode ter tanto alteração na fala quanto o engasgo. Qual era a pergunta? Isso, exatamente. Se eu pulei algum slide. Traqueostomia, se você tiver lesão dos dois nervos, as duas pregas vocais vão parar de funcionar. Então, se as duas pregas vocais pararem de funcionar, ela pode parar aberta, a pessoa não vai mais ter fala nenhuma, porque ela não consegue gerar pressão, a corda vocal não move, né? E se ela parar fechada, a pessoa não consegue respirar. Acorda da cirurgia em estridor, acorda sem conseguir respirar, aí tem que fazer a traqueostomia. Né? É algo que pode acontecer. Aí, então, assim, essas são as duas principais complicações da cirurgia. Você manipular as paratireoides e elas pararem de funcionar. Acho que eu estava falando delas e interrompi. As paratireoides são glândulas muito pequenas, próximas da tireoide, e elas são responsáveis pelo metabolismo do cálcio. Elas produzem o hormônio PTH. Então, a tireoide é uma glândula que a gente pode remover e existe o comprimido da levotiroxina. É o T4, você consegue fazer com que a pessoa viva uma vida praticamente normal tomando o comprimido todo dia. Você repõe a função da tireoide, né? Já a paratireoide não existe o comprimido de PTH, de paratormônio. A gente não conseguiu ainda fabricar esse comprimido. Então, se você danificar as paratireoides e a pessoa não tiver mais paratireoide, o cálcio do paciente vai lá para baixo. E aí o paciente tem realmente uma complicação muito chata, que é a hipocalcemia, precisa tomar cerca de 10, 12 comprimidos de cálcio para que esse cálcio seja absorvido, e mesmo assim não consegue ser absorvido,
a pessoa fica tendo câimbras, formigamentos, dormências, né? Isso pode ser temporário nos primeiros dias após a cirurgia ou pode ser definitivo. Para o resto da vida a pessoa vai ter esse problema. Quem ia perguntar? Ah, é isso mesmo. Quando ele tira a tireoide, como é que fica a visualizar ele tirar a tireoide sem manipular a parte dela? Eu acho que tinha um videozinho da cirurgia. Ah, tinha vários slides eu falando. Então, ó, aqui só falar um pouquinho antes das pregas vocais, né? Na laringoscopia normal, a gente vê as duas pregas vocais abrindo e fechando. O paciente com paralisia de prega vocal esquerda, essa daqui, deixa eu dar play de novo. A gente vê que nesse caso aqui, a paralisia ela está bem compensada. A gente ficou dando play em todos ao mesmo tempo. Mas aqui do meio, a gente vê que apesar da prega vocal estar paralisada, a pessoa consegue falar, porque a prega vocal do outro lado, ela vai até encostar e aí ela consegue, né, ter a voz sem nenhum déficit. Já essa daqui de baixo é aquela primeira laringoscopia que eu mostrei e a pessoa não tem essa coaptação. A prega vocal, ela se move, mas não encosta na prega vocal que está paralisada. Então, a paciente realmente tem a falha, né, porque não consegue gerar pressão. Então, eu já falei um pouco do hipoparatireoidismo, mas aqui é só para mostrar uma foto da paratireoide na hora da cirurgia. É uma glândulazinha muito pequena, tamanhozinho do grão de arroz. Voltando, né? Esses nervos eu comentei, esse aqui é o ramo externo do nervo laringeu superior, que inerva o músculo cricotireoide, e aqui é o nervo laringeu recorrente, que inerva as pregas vocais. Então, o hipoparatireoidismo, tudo isso daqui eu já falei, né? A manipulação das glândulas paratireoides, a gente tem cerca de 4 paratireoides, 2 de cada lado, mas pode variar desde 3 até 15 paratireoides. A queda do PTH causa queda do cálcio, o paciente tem hipocalcemia. Essa daqui é a complicação mais comum da tireoidectomia total e pode ser transitório ou permanente. Então, os sintomas do hipoparatireoidismo, o paciente logo no primeiro ou segundo dia da cirurgia, ele já pode apresentar esses sintomas, que é o quê? Pode ser só dormência nas mãos ou nos lábios, câimbras musculares, né? Ou sintomas graves, inclusive podendo levar o paciente a óbito, né? Aqui é uma informação importante, às vezes o paciente faz a cirurgia da tireoide e aí nos primeiros dias ela começa a ter essas complicações, vai a uma emergência, mas o médico que está de plantão não sabe que existem essas complicações. Então, se não for tratado, o paciente pode inclusive ter uma parada cardíaca, né, por conta das alterações. Aqui são 2 sinais clínicos do cálcio baixo. O sinal de Chivostek é a percussão do nervo facial, e aí quando a gente faz essa percussão, o paciente tem espasmos musculares, por conta da percussão do nervo. Tem relação com o cálcio baixo. Essa daqui é o que? Sinal de Trousseau. Você insufla o manguito. Não precisa saber disso agora, não. Hã? Esse é mais difícil. Então aqui tem um videozinho da cirurgia. Deixa eu só dar play. Tá acelerado, mas dá para entender mais ou menos como é que é feito, né? Incisão na pele, incisão no subcutâneo. A gente secciona o músculo platismo, que ele vai já aparecer. Aqui o músculo platismo sendo cortado. Depois a gente faz uma dissecção do plano subplatismal. Então a gente levanta por baixo do platismo o retalho, né, para cima e para baixo. Aqui, ó, descolando por baixo do platismo para criar um espaço de trabalho para a gente conseguir remover a glândula tireoide, né? Após isso, após elevar o platismo para cima e para baixo, a gente entra na ráfia mediana entre os 2 músculos externo-tireoides, entrando aqui, ó, no espaço para a gente realmente abordar a glândula tireoide, né? Ela fica por baixo do externo-tireoide, aqui ela já foi luxada. E aí, ligando o pedículo superior, tomando cuidado para não lesionar aquele nervinho lá, o ramo externo do nervo laringeu superior. Depois disso, a gente luxa a tireoide para procurar o nervo laringeu recorrente. A glândula paratireoide, geralmente ela está muito próximo do pedículo, então a superior ela já ficou no paciente, né? E a glândula inferior, ela costuma ficar para baixo do nervo. Então, aqui nesse momento o nervo ele já foi encontrado, não sei se... porque está muito rápido, mas o nervinho ele está bem aqui, ó. E aí você vai fazendo todas as ligaduras muito próximas da tireoide, você diminui o risco de ter a lesão da vascularização das paratireoides, é dado pela artéria tireoidiana inferior. Então ali mostrando o nervo, aí soltando o istmo da tireoide da traqueia e agora repete todo o procedimento para o outro lado.
Eu nunca ouvi falar de benefício em hiperbárica para esse tipo de problema. É um dos possíveis tratamentos. O que mais funciona é a fonoterapia, os exercícios com a fonoaudióloga para meio que fazer o lado que está funcionando, compensar o defeito, né? É o que mais funciona. Existe cirurgia para você reinervar a praga vocal. Você faz uma anastomose neural da alça descendente do hipoglosso, mas a chance de funcionar é baixa. Laser terapia também não. Não, ela fica na lateral, né? A paratireoide é uma glândula muito pequena. Não, ela não fica no solto, ela fica lá nos tecidos. Não, não é na frente da tireoide, não. É meio que na lateral. Ficou. Não teve hipoparatireoidismo. Então, nas metástases linfonodais do câncer de tireoide, inicialmente os linfonodos acometidos são os linfonodos próximos da tireoide, né? Os linfonodos que a gente chama do nível 6, na região central, podem ser tanto pré-traqueais quanto paratraqueais. E aí, nesses casos, quando há necessidade de retirar os linfonodos, o risco de ter complicações aumenta, porque aí você vai manipular ainda mais o nervo, manipular ainda mais as paratireoides. E as metástases, elas também seguem mais ou menos uma sequência. Então, primeiro dá metástase para os linfonodos próximos da tireoide, depois ele vai dar metástase para os linfonodos da lateral. Então, o paciente, quando ele já tem metástases laterais, geralmente é um caso um pouco mais avançado, como era o caso dessa paciente, né? Um detalhe é que o câncer de tireoide ele não dá metástase nem para os linfonodos do nível submentoniano e nem para o nível submandibular, os trígonos, né? Uma pergunta. Então, a primeira metástase seria o trígono muscular? Trígono muscular, não. Na verdade, eles vão para essa região aqui bem próximo da tireoide, né? O trígono muscular, ele é delimitado como isso daqui, né? Seria por baixo do trígono. Então, não é tão útil esse termo para isso daqui. A gente chama nível central, né? Que é entre as duas carótidas. Então, aqui é uma cirurgia quando o paciente tem metástases linfonodais. Eu vou passar também um videozinho rapidinho, só para vocês verem como nessa cirurgia a gente vê muita anatomia do pescoço. Paciente com câncer de tireoide, metástases laterais, né? É uma cirurgia que tem mais complicações do que a tireoidectomia simples, porque você manipula, né, nervo acessório, manipula nervo vago. Aqui está soltando anterior ao músculo esternocleido, soltando a veia jugular, né? Eu estou no meio de você. Então, assim, no esvaziamento, né, a gente chama esvaziamento, em inglês é neck dissection, dissecção do pescoço. A gente retira não só os linfonodos, mas retira toda a gordura que envolve os linfonodos, para não deixar algum linfonodo no meio do caminho. A gente retira tudo isso daqui, que é para diminuir as chances do paciente ter recidiva da doença. Então, eu trouxe mais para vocês verem como é diferente o que a gente estuda aqui no cadáver, na anatomia do cadáver, da anatomia do vivo, né? A anatomia do vivo é muito mais parecido com a foto do Netter, né? Muito mais bonito. Então, aqui é o nervo vago, ele está soltando os linfonodos da veia jugular. Nesse caso, primeiro ele faz o esvaziamento, depois ele faz a tireoidectomia com esvaziamento recorrencial também. Porque o vídeo está editado. Sempre quando sangrou, ele tirou, deu pause. Uma cirurgia dessa dura em torno de 4 horas, 3 horas. Então, o videozinho tem 2 minutos, 1 minuto. Por isso que não sangra. Então, aqui é só para mostrar o que sai no esvaziamento, né? Sai toda a gordura com os linfonodos contidos, né? No caso de ser um câncer nas amígdalas, precisa também tirar toda a parte? É uma boa pergunta, né? O câncer de amígdala, o câncer de orofaringe, é um câncer que tem aumentado a incidência nos últimos anos e nos casos iniciais não há necessidade. O problema é que a maioria dos pacientes não são diagnosticados em estágios iniciais, eles são diagnosticados já em casos mais avançados, né? E aí tem sim que tratar o pescoço, né? Se tiver metástase linfonodal, tem que fazer essa cirurgia, ou esvaziamento, retirar todos esses linfonodos, tanto os acometidos quanto os que não foram acometidos.
Então agora a gente vai para o caso 3, é um caso mais simples, né? É um caso, uma criança, uma menina de 7 anos que veio queixando com dificuldade para engolir, mas ela tinha peso e altura dentro do esperado para a idade. Então essa dificuldade para engolir não estava ocasionando realmente déficit, né? Não era algo tão intenso, não prejudicou o desenvolvimento dela. E aí ao exame físico foi identificado essa massa aqui. Alguém tem alguma hipótese diagnóstica? Alguém já viu isso? Eu já vi 2 casos na minha vida, né? Caso raro. Então, aqui é o que a gente chama, primeiro seguir a ordem, né? Os exames úteis para investigar esse caso. Algum? Ouvi aqui ultrassom. Então, ultrassom. O ultrassom, ele não viu a tireoide em sua localização tópica, né? O ultrassom não identificou a tireoide. Então, aqui a gente pode suspeitar que aquilo dali... A tireoide é ectópica. Exatamente. E aí ela veio também com o TSH alterado, né? O TSH, o hormônio tireoestimulante, estava acima do normal, mostrando que o corpo dela tem uma deficiência dos hormônios tireoidianos, mas o T4 livre ainda estava dentro do normal. Então é o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, né? Então ainda não chegava a ter sintomas do hipotireoidismo. E por conta da suspeita de tireoide ectópica, fez a cintilografia da tireoide e com iodo radioativo, e o iodo radioativo captou na língua, não captou nada no pescoço, né, mostrando que ela teve uma tireoide ectópica. A tireoide, ela nasce na base da língua, mas ela migra para a região do pescoço através do duto tireolínguo, né? Ela surge lá no forame cego e desce pelo duto tireolínguo até chegar no pescoço. Em alguns casos, ela pode não descer e é o que a gente chama de tireoide ectópica, uma malformação congênita, né? E a forma mais comum de tireoide ectópica é a tireoide lingual. Os pacientes, quando descobrem, geralmente os pais ou algum pediatra, quando examina a criança e vê uma tireoide ectópica, é meio assustador. Porque a primeira hipótese não é tireoide ectópica, a primeira hipótese é imaginar que seja um tumor, que seja algum câncer na garganta, alguma coisa assim, mas é algo que geralmente é tranquilo. Esses casos de tireoide ectópica são muito comuns ter hipotireoidismo, já que é uma tireoide que não está na sua localização habitual, ela não desenvolve da forma que deveria e a pessoa acaba tendo deficiência dos hormônios tireoidianos, como foi esse caso. O tratamento, muitas vezes, é você repor os hormônios. Na maioria dos casos, quando você controla o hipotireoidismo, aquela tireoide ectópica, ela regride, não há necessidade de tratamento cirúrgico, apenas se tiver crescimento da lesão ou sintomas intensos, se estiver realmente prejudicando, certo? Então, era isso, né? Ela regride, mas continua naquela posição, né? Daquele tamanho, não. Os casos que eu vi, todos eles regrediram. Quando regride, mas ela continua no posicionamento. Continua na posição ectópica. Aí você pode fazer o tratamento para remover de vez. E a pessoa fica como se fosse sem tireoide, né? Se estiver incomodando. Nesse caso aí tem que ser cirúrgico, né? Se estiver incomodando. Nesse caso aqui, iniciou o tratamento. Os 2 casos que eu vi regrediram, ficaram quase indetectáveis. Aí não precisou de cirurgia. Exatamente. Não precisa recolocar, botar... Não. Não existe, não. Assim, até existe, tem descrição de cirurgia, de tirar da língua e botar no pescoço. Mas é mais por exercício da técnica do cirurgião. Porque você vai mexer no pescoço sem necessidade. Você poderia muito bem ressecar aquela lesão e repor o hormônio, né? É mais fácil para o paciente, né? Uhum. É assim, é uma doença muito rara. Então a gente não tem uma população grande de pessoas que têm essa doença para você estudar melhor, né? Existem estudos que indicam incidência maior de câncer de tireoide dentro da tireoide lingual. É uma possibilidade do que pode acontecer, né? Casos assim são difíceis de conduzir porque você não tem um guideline, você não tem assim, faça isso, faça isso, faça isso. São casos... exatamente. A pessoa vai ter que acompanhar, né? Se crescer, talvez indique cirurgia. Né? Aí você evita fazer enquanto é criança, né? Porque o trauma é maior, o trauma psicológico. Então, o próximo caso também é uma criança, uma menina de 7 anos, vê um nódulo no pescoço, indolor, crescimento lento desde o nascimento e móvel com a deglutição. Esse daqui é mais fácil, talvez alguém aqui conheça. Com hipótese? Não ouvi. Qual exame a gente pediria para esse caso?
Pessoal, muito bem. Então, essa informação vocês já aprenderam. Então, o ultrassom ele viu uma formação expansiva, bem delimitada na topografia do osso ióide, anterior ao osso ióide, e o conteúdo anecóico com reforço acústico posterior. Essas descrições, conteúdo anecóico, quer dizer que não tem nenhum eco, e um reforço acústico posterior, geralmente isso indica que aquela lesão é uma lesão de conteúdo líquido, no caso, um cisto. Ela vai ficar tomando hormônio para sempre porque ela já tem o hipotireoidismo. Né? No para sempre a gente tem que acompanhar cada caso. Alguns casos a pessoa, aquela tireoide, mesmo repondo hormônio, ela cresce e vai para a cirurgia. Na maioria dos casos ela não cresce, ela fica estável e a pessoa fica tomando hormônio. Te respondi ou não? É porque assim, no paciente com hipotireoidismo, que o TSH está acima do normal, esse TSH aumentado, ele induz as células da tireoide a trabalharem mais, a aumentar para ver se dá conta, que é o que a gente chama de bócio. Né? Nesses casos de hipotireoidismo associado à tireoide ectópica, quando você repõe hormônio e a tireoide deixa de ter o estímulo do TSH, ela regride. Entendeu? Aí por isso que funciona. Mas às vezes não funciona, às vezes você tem que fazer a cirurgia. É só porque a cirurgia não é tão simples. Uma cirurgia numa criança, na língua, tem risco de tracostomia, tem risco de fístula, tem risco de algumas complicações que são bem desagradáveis. Às vezes a morbidade da cirurgia pode ser maior do que o próprio problema, então você evita no primeiro momento. Mais do bom senso. Então, o próximo caso é um cisto. Vou continuar. Então, o achado do ultrassom foi o cisto, né, nessa região anterior do pescoço, e aí confirma o diagnóstico da patologia chamada cisto do duto tireoglosso. Ele também tem relação com a embriologia da tireoide. Essa daqui é a malformação congênita mais comum do pescoço, né, que geralmente você detecta em crianças. Ele também tem a origem lá do duto tireoglosso, né, que surge no forame cego da língua até a localização da tireoide. Em algumas crianças, esse duto tireoglosso ele não se fecha, né, após o nascimento. Ele permanece aberto e aí pode acumular líquido, que é justamente o cisto do duto tireoglosso. Né? Essa patologia que essa criança tem, aquela bolinha lá com líquido. Lipoma. A lipoma é outro problema. Uma hipótese diagnóstica poderia ser lipoma. Né? Mas aí o ultrassom ia ser diferente. O ultrassom ele não veria líquido, ele viria uma massa sólida com a consistência de gordura. Né? É por isso que o ultrassom é importante até para guiar. Da mesma forma também o ultrassom poderia ver que na verdade era linfonodo, não era líquido, né? Era um linfonodo com aspecto de linfonodo aumentado. Né? Tá bom? Então aqui a tomografia mostrando a formação anterior ao osso ióide. Né? O tratamento, nesses casos, geralmente tem indicação de cirurgia, só não tem indicação de cirurgia quando é muito pequeno, menor do que 1 centímetro, mas o principal motivo é o quê? A lesão ela tem uma tendência a continuar crescendo, apesar de lentamente, ela tem um risco de infecção, então aqui vocês estão vendo um garotinho com infecção no cisto do duto tireoglosso, né, que inicia uma infecção de garganta, uma faringite, uma infecção de via aérea, e aí por contiguidade do duto tireoglosso, aquele cisto infecciona, forma abscesso no pescoço, pode deixar uma cicatriz feia por conta da infecção, então é por isso que a gente indica a cirurgia. Também existe o risco disso daqui, do cisto tireoglosso, virar um câncer, que geralmente é um câncer papilífero, o mesmo tipo do câncer de tireoide, já que ele tem algumas células de tireoide lá. Então, todo cisto tireoglosso tem indicação de cirurgia. Aqui é uma foto de uma pessoa já adulta, com o cisto, não foi operado quando era criança, então ele continuou crescendo, né? Por isso que a maioria dos casos são operados ainda quando são crianças. É legal essa pergunta. Principalmente pela localização. O cisto do duto tireoglosso, geralmente ele fica mais alto, mais próximo ao osso ióide. O bócio, a localização da tireoide é um pouco mais embaixo. Né? Em pacientes sem pescoço, aqui no Ceará é muito comum, às vezes você não sabe onde é que está cada uma das estruturas. Né? Realmente é o ultrassom que vai mostrar. Né? Mas geralmente o bócio ele é mais embaixo. Bom? Então, o tratamento do cisto tireoglosso aqui é do especialista, mas é interessante que isso daqui cai em prova de residência. Né? É a cirurgia de Sistrunk.
Sistrunk foi um cirurgião que estabeleceu o quê? Para tratar o cisto tireoglosso, você tinha que tirar a parte anterior do osso hioide, senão o cisto ele recidivava. Então, depois que ele começou a fazer essa técnica, ele viu que nenhum dos casos era muito raro a doença voltar após a cirurgia. Então, é por isso que a gente faz, quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente remove o cisto inteiramente e inclui o arco central do osso hioide. Bom, cirurgia de cisto. O quinto caso são 6, a gente está quase acabando. Então, a parte anterior do osso hioide. Tira o cisto completo, segue o trajeto do cisto, do duto, e remove a parte anterior do osso hioide. Fica sem. Fica sem. A gente só aproxima a musculatura, nenhuma função. Funciona. Alguma pergunta? Então, o próximo caso. É um homem de 35 anos, ele veio para o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço com a massa cervical há 12 meses de evolução, não sentia dor pela foto, porque eu estou vendo um reflexo, mas está ali, dá para ver que tem uma massa cervical aqui, né? Ele nunca fumou e ao exame físico era uma massa pulsátil, endurecida e móvel. Deixa eu voltar. Não, na cirurgia a gente não retira o osso hioide inteiro, né? A gente retira a parte anterior dele e depois de retirado a gente sutura novamente as faces dos músculos e geralmente os pacientes não têm nenhuma alteração de deglutição. Até porque não é uma cirurgia muito grande, é uma cirurgia pequena. Então, alguma hipótese? Não, mas é uma boa hipótese, linfoma. Então, qual o exame? Ultrassom. Esse eu não trouxe ultrassom, eu já pulei para a tomografia, mas é um exame excelente. No ultrassom, a ultrassom Doppler, você vê que é uma lesão hipervascularizada, que já sugere o diagnóstico dessa lesão, que é o tumor glômico, ou o paraganglioma. É um tipo de tumor neurovascular. Ele surge na bifurcação da artéria carótida comum. Na tomografia, o que é que foi visto? Essa lesão captando bastante contraste, né, mostrando que ela é muito vascularizada, no espaço pós-estiloide e localizada entre a artéria carótida interna e a artéria carótida externa. Geralmente é um exame que meio que confirma que isso daqui é o que a gente está imaginando que seja, que é essa doença aqui, o paraganglioma ou tumor de corpo carotídeo. Ele é uma lesão que afasta a artéria carótida interna da artéria carótida externa. É um tipo de tumor bem raro, provavelmente vocês não vão ver durante a vida de vocês. Eu trouxe mais para mostrar uma lesão benigna do pescoço, né, que geralmente tem indicação de tratamento cirúrgico. Então, eles são mais comuns em idosos, é unifocal, só tem de um lado e é benigno. 10% dos casos são malignos, 10% é bilateral, tem nas duas carótidas e 10% tem história familiar. Ele pode ser funcionante ou não, produzir catecolaminas, aí o paciente pode ter hipertensão e episódios de flushing, e pacientes jovens com lesões múltiplas pode ser uma síndrome genética. Tratamento cirúrgico. Flushing, o paciente tem tipo uma batedeira no peito e fica com o rosto todo vermelho, como se fosse vasodilatação. O diagnóstico ele é dado por imagem, nesse daqui você não faz punção, por ser um tumor muito vascularizado ali na bifurcação da carótida, né? É interessante que eu peguei um paciente uma vez que pediram a punção e a paciente fez a punção e ela fala que na hora que o médico colocou a agulha encheu de sangue. Então imagine você enfiar a agulha, o êmbolo se encher rapidamente de sangue, né? Fizeram algo que não era para fazer, mas deu certo, né? E o diagnóstico, tomografia e ressonância, você consegue dar o diagnóstico na maioria dos casos. Existe uma classificação, que isso daqui vocês não precisam saber, tá certo? Eu coloquei só para mostrar que o tumor ele tem relação com o nervo laringeu superior, né, que vem aqui e passa aqui, e o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso, ele cruza a bifurcação das carótidas, acho que vocês devem ter visto isso na aula de anatomia, pelo menos deveriam ter visto, é o 12º par craniano. Na cirurgia do tumor glômico, quanto maior for o tumor, ele pode abraçar os dois ramos, as duas carótidas, né, interna e externa, e pode envolver e ficar muito próximo do nervo, e aí isso pode ser uma das complicações da cirurgia, a lesão do nervo hipoglosso. Então eu vou mostrar um videozinho da cirurgia, só para ter uma noção de como é o tratamento. Então, mesmo esquema. Cisão na pele, levanta o plano subplatismal, aqui ele está soltando a face anterior ao esternocleido mastóide, e aqui ele está soltando a veia jugular externa.
soltando essa gordura com linfonodos dessa região. Ele retira esses linfonodos para facilitar a visão da bainha carotídea, que aí ele vai ver artéria carótida comum, veia jugular interna e nervo vago. Aqui já está aparecendo a veia jugular interna, aqui é a carótida comum. Ele está passando um reparo, que é que a gente chama de fita cardíaca. Caso tenha sangramento da carótida, ele consegue puxar e aí para o sangramento para facilitar o controle. Está lá o nervo vago e o tumor apareceu aqui. Então é uma cirurgia muito demorada, essa cirurgia, porque se você tiver lesão da carótida interna, o paciente pode ter um AVC, né? A carótida interna levando o sangue para o sistema nervoso central, então é uma cirurgia meio tensa, né? Se o paciente tiver esse tipo de lesão. É uma cirurgia que tem potencial de sangrar muito. Então, veia jugular, nervo vago, carótida e aqui o tumor entre os dois ramos da carótida. Ele primeiro solta da carótida externa, depois solta da carótida interna. Esse caso é mais curiosidade, tá certo? Isso daqui é algo que provavelmente vocês não vão ver mesmo, né, como especialistas, a não ser onde vocês forem trabalhar, né? Se for cirurgião de cabeça e pescoço ou radiologista, vai até ter a sorte de se deparar com um caso assim. E aí ele soltou o tumor, carótida interna, carótida externa. Beleza? E esse é o último caso. Esse caso, inclusive eu já peguei prova de residência que era exatamente esse caso. Então, até mais um motivo de eu trazer, né? Também é uma patologia que não é tão comum, mas acontece e pode ser que vocês peguem no dia a dia, né? Então, é um homem de 62 anos, veio com a massa cervical endurecida, 3 meses de evolução, ele fuma há 40 anos, né? E a lesão está no trígono submandibular. Alguma hipótese? Linfonodo, o que mais? Próximo exame, qual seria o exame nesse caso? Antes do exame, ele tem esse achado aqui do exame físico. Paralisia ipsilateral da hemilíngua, né? Então, na paralisia do nervo hipoglosso, a língua ela desvia para o lado onde tem a paralisia, né? Então, uma possibilidade é aquela lesão que ele tem no pescoço está invadindo o nervo para de funcionar, é por isso que ele não tem atrofia dos músculos da língua e tem desvio ipsilateral, né? Então, o exame seria o ultrassom, geralmente o primeiro exame é o ultrassom, e aí o ultrassom viu um nódulo de 3 centímetros em glândula submandibular, bordas irregulares, bem mal delimitado, hipoecóico, com área de necrose central, e linfonodos atípicos próximo a essa lesão. Então, nesse caso, a hipótese é de um tumor da glândula submandibular, né? Nódulo na glândula submandibular, o risco dele ser câncer é em torno de 50%. E aí, num paciente como esse, já com uma paralisia do nervo, você suspeita que esse nódulo está invadindo o nervo. Então, o diagnóstico, ele vai para a punção aspirativa por agulha fina, para coletar a célula, para realmente confirmar o diagnóstico, para prosseguir para o tratamento. E aí a citologia veio sugestivo de carcinoma adenoide cístico. Esse é o tipo de câncer mais comum da glândula submandibular. Então, nós temos a glândula parótida, que é a maior das glândulas salivares. Ela tem uma relação direta com o nervo facial atravessa a glândula parótida. Nós temos a glândula submandibular, nós temos a glândula sublingual e nós temos as glândulas salivares menores, que ocupam todo o espaço da via aérea digestiva, né? São glândulas muito pequenas que são concentradas na mucosa jugal e no palato. Então, o câncer de glândula salivar, os nódulos, né, mais comum acometem a parótida, que é a maior das glândulas, e na parótida, a maioria dos nódulos eles são benignos, né? Já nas glândulas salivares menores, a maioria dos nódulos são malignos, e na glândula submandibular é meio a meio. Bom, então, basta lembrar disso. A maioria dos nódulos acomete a parótida e a maioria deles é benigno. E o carcinoma adenoide cístico, que é o caso específico desse paciente, ele é um tipo de tumor que ele é muito agressivo e ele tem esse componente de invasão perineural. Quando ele invade o nervo, ele segue o trajeto do nervo, às vezes até a base do crânio. Então, é um tumor que é difícil de tratar, ele também tem uma tendência a ter metástases à distância. Então, o paciente pode ter metástase no pulmão, pode ter metástase no fígado, certo? É um detalhe, é um tumor raro e talvez um dia vocês peguem algum caso, né? Basta lembrar que massa no pescoço, pede ultrassom para suspeitar o que é, né? Para indicar o tratamento. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Isso. Nódulo na parótida, o mais comum é o adenoma pleomórfico. É o tipo de tumor mais comum.
e o câncer é o carcinoma mucoepidermoide. Os dois têm tratamento cirúrgico. Geralmente, nódulo na paróstata tem que fazer cirurgia. Beleza? Alguma dúvida? Show! Então é isso. Obrigado, pessoal.